um conteúdo muito importante para então continuidade no estudo de matemática. Aqui, desde já, claro, os tópicos serão abordados o que são identidades trigonométricas, quais as principais identidades trigonométricas e, claro, usando-as num exemplo, certo? Então vamos lá. O que são em si as identidades trigonométricas? Aqui, eu creio que vocês conhecem esse velho site amigo do estudante brasileiro, Brasil Escola. O mesmo diz que as identidades trigonométricas são igualdades que associam funções trigonométricas. Mas isso não é novidade para a gente, para quem então já assistiu a alguns vídeos anteriores do canal. Por quê? Por causa que nós já lidamos com identidades trigonométricas. Ou melhor dizendo, a gente já lidou em si com elas de que forma? Lidando com as identidades mais básicas, isto é, por exemplo, a própria tangente, a própria função tangente. Lembrem-se, a tangente de θ, ou a tangente de x, melhor dizendo assim também, não é nada mais do que o seno de x, né, pelo cosseno de x. A gente só aqui é o exemplo mais de boa, mas sem ser esse, qual outros que a gente viu também? A gente viu a questão das outras funções trigonométricas, por exemplo, a função cotangente. Lembrem-se bem, né? No caso, cotangente. A função cotangente de x, em que dizia o quê? Ela é o inverso da função tangente. Aí acaba que, lembrando, claro, o inverso é assim. Tangente. Aí acaba que era a mesma coisa que dizer cosseno de x por seno de x. Pronto. Olha, então, novamente mostrando, somente com esses dois exemplos, mas é claro, eu posso escrever os outros demais aqui. Só mostrando somente com esses dois exemplos que as identidades trigonométricas são igualdades que associam funções trigonométricas. Ou seja, aqui eu estou associando a função tangente com a função seno. Quando ele fala associar em si, tá aqui o principal motivo, ó, o sinal de igualdade entre elas, associando-as, dizendo que sim, a função tangente está relacionada com a função seno, desta forma aqui, como vocês estão vendo. E de semelhante forma também a função cotangente está associada com a função cosseno e a função seno também, desta forma como vocês estão vendo aqui. Ó. Aí continuando, claro, existe uma forma bonita também de dizer, que é o quê? Estas são identidades recíprocas, ou seja, ao alterar uma, eu acabo por alterar a outra. Haja-se uma então reciprocidade, por assim se dizer. Por isso que é recíproco e tudo mais. O próprio significado da palavra ajuda bastante a entender, certo? Mas tá, Messias, por que é importante saber dessas identidades trigonométricas? Ó, essas identidades trigonométricas verdadeiras, básicas, recíprocas, você as usará muito na resolução de problemas envolvendo as equações. E o que acontece? A gente sabendo dessas identidades básicas, verdadeiras, recíprocas, a gente sabendo dessas identidades básicas, acaba por termos uma prova em mãos. Uma prova que a gente sabe que é isso e não vai ser diferente disso. E acaba por ter essas provas básicas muito auxilia na resolução de cálculos em si. Mas vocês compreenderão melhor quando eu aplicar o exercício. Passando para o próximo tópico, a questão sobre quais são as principais. As mais básicas, aquilo que você pode dizer que é isso sem ter medo de errar. A mais básica de todas, e que, claro, é importantíssima, é essa daqui, ó, que diz que a soma do seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá, eu espero que isso não assuste em vocês, pois tecnicamente a gente já viu isso quando a gente então
então estava estudando as próprias funções trigonométricas. Mas tudo bem caso não lembrar. Eu vou mostrar aqui por que isso é desse jeito. Tudo isso remete ao então círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico que a gente já está familiarizado. O que é que diz no círculo trigonométrico? Diz o seguinte, deixa eu desenhar ele aqui. Aqui é o círculo trigonométrico. Aí nele tem, claro, o eixo x e o eixo y. Com o eixo x, que é esse daqui. Então, representando o cosseno x e o eixo y representando o então seno de x. Aí, claro, a gente sabe que ele vai até 1, menos 1, vai até 1, menos 1. Aí, claro, começando aqui, em termos de grau, ele vai aqui de 0 grau a 360 graus. Certo, né? Eu espero que eu não esteja falando nenhuma novidade. Aí, continuando. Ele diz o seguinte. Suponhamos que o ângulo vá até aqui. O ângulo que vai até aqui é o ângulo x. Pronto. O que é que ele então diz? Diz então que, por exemplo, para descobrirmos esse x aqui, nada mais seria do que dividir o então valor da altura, que é daqui, ó, que está bem aqui no eixo do cosseno, pelo então valor que está aqui. É o contrário, tá? Então o valor que está aqui, ó, pelo valor que está aqui, certo? E isso nada mais é do que a questão da tangente, que a gente já sabe e tudo mais. Mas continuando, deixa eu só terminar de fazer aqui direitinho. É complicado escrever, não na mesma velocidade que fala. Aí continuando, graças ao teorema de Pitágoras, aquele que diz o seguinte: ao analisarmos bem direitinho aqui, ó, o que é que podemos concluir? Podemos concluir que um dos lados é 90 graus, correto? É um triângulo pitagórico. Aí o que acontece no triângulo pitagórico? Diz o seguinte, diz que a hipotenusa, o lado maior, ao quadrado é igual à soma dos catetos, esse mais esse, ao quadrado. É a soma do quadrado dos catetos, perdão. É porque se eu falasse da outra forma, daria a entender de outro jeito. Mas continuando. Tá, a gente sabe qual é o valor da hipotenusa? Sabe. Como nós sabemos? Porque sabemos que o raio do círculo trigonométrico é 1. Então acaba, claro, botando escritamente tudo que eu disse aqui. Que é o quê? Que a hipotenusa, que a gente sabe que é 1, 1 ao quadrado é 1, é igual ao quadrado da soma dos catetos. Quadrado da soma dos catetos. Nossa, eu acho que ainda fica bem estranho de falar. Mas enfim, os catetos são esse, respectivamente, e esse. E que coincidentemente é o que? É a questão do seno mais, claro, o seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado. Pronto. Explicando bem essa parte aqui. Aí, claro, aqui só está invertido, mas, enfim. Pronto. Explicado isso e então tudo mais, como é que então eu posso deduzir esses outros aqui, esses outros itens? Como eu posso então deduzir? Deduzimos então da seguinte forma, pessoal. Por exemplo, esse primeiro aqui, o da tangente. Como eu acabei de explicar esse primeiro aqui, o do seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, para então deduzirmos essa daqui da tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado mais 1, ou ao secante ao quadrado de x, o que é que vamos então fazer? Vamos então realizar
as operações básicas, uma das operações básicas, aqui nesse primeiro. A gente pode realizar as operações básicas aqui nesse primeiro por causa que ele é uma igualdade. A gente realmente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí, por a gente ter em mente que isso é verdadeiro, que essa relação entre dos lados da igualdade é verdadeira, é graças a isso que a gente pode fazer as então operações que a gente costuma fazer. Então vamos lá. Eu vou primeiro pegar isso que eu acabei de falar aqui e, no caso, o respectivo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E vou dividir, preste atenção, e vou dividir por cosseno ao quadrado de x. Tá, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou chegar nesse bem daqui, ó. Porque é a então dedução desta identidade trigonométrica, dessa identidade trigonométrica verdadeira. Tá certo? Continuando. Ao fazer isso, então vamos lá. Esse daqui vou dividir, né, por cosseno ao quadrado de x. Esse daqui vou dividir, ou seja, eu estou dividindo todos os termos daqui por cosseno ao quadrado de x. Por quê? Porque eu posso fazer isso, já que é uma igualdade verdadeira e que a gente sabe que tá certíssima. Deixa eu só tirar de perto aqui. Aí continuando. Pronto, vamos aplicar agora o nosso conhecimento. Antes de mais nada, temos em mente que todo número dividido, todo termo dividido por ele mesmo, por exemplo, 10 dividido para 10, 20 dividido para 20, 1 milhão dividido para 1 milhão, é 1. Todo termo dividido por ele mesmo é 1, né? Então a gente já pode ir colocando aqui 1. Agora continuando. Aqui, graças à questão de uma das propriedades da potenciação, a gente sabe que eu posso, então, deixar em evidência, por assim se dizer, não é o termo certo a se dizer, mas tudo bem, eu posso deixar em evidência aqui o expoente 2, pois ele é presente em ambas as partes, tanto no numerador quanto no denominador, ficando assim seno de x por cosseno de x, tudo isso ao quadrado, certo? Aqui da mesma forma, no outro lado aqui, ó. Como assim? Por causa que a gente sabe que 1, tecnicamente, 1 ao quadrado é 1. 1 ao cubo é 1, 1 à quarta é 1, entende? Enfim. Por saber disso, acaba por eu poder fazer a mesma coisa que eu fiz ali no primeiro. Opa, escrevi o quadrado ali. Pronto, no primeiro termo que eu estava falando. Aí vamos lá, a questão básica. Seno com cosseno. Aqui no primeiro slide eu mostrei essa parte aqui. Primeiro não, no segundo slide. Seno dividido, seno de x por cosseno de x é o quê? Tangente de x. Aí vou lá e escrevo tangente de x. Tangente de x ao quadrado. Porque o quadrado que estava aqui passa para ela. Aí tudo mais. Mais 1 igual a 1 sobre o cosseno é quem? É a secante. Aí acaba que aquele quadrado desce, se tornando então secante de x. Secante ao quadrado de x. Enfim, ou seja, acabamos de então deduzir esta primeira aqui. E da mesma forma, para deduzir essa, é só substituir o cosseno ao quadrado por seno ao quadrado, entende? Ao substituir o cosseno ao quadrado por seno ao quadrado aqui, ó, ou seja, eu vou acabar por dividir seno ao quadrado por seno ao quadrado, 1. Cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, aí faz essa mesma questão, deixar em evidência o 2, ficando cosseno por seno, ou seja, cotangente. Aí o quadrado que estava aqui desce, igual a 1 sobre seno ao quadrado. Aí acaba por a gente fazer o mesmo joguinho que a gente fez aqui, ficando então 1 sobre
seno ao quadrado no parêntese. E 1 sobre seno ao quadrado a gente sabe que é o quê? Cossecante. Aí acaba por botar cossecante, desce o expoente 2. E pronto, aí acaba por no final chegarmos a isso daqui. Cotangente ao quadrado mais, ou no caso no final vamos chegar a 1 mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado de x. Cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de x. Pronto. Claro, eu expliquei oralmente aqui para justo não perdermos tanto tempo assim e passarmos para o próximo ponto, que é importante também. Que é o quê? É então aplicarmos o que aprendemos. Vamos lá. Considerando que cosseno de θ diferente de 1, assim, por que ele tem que ser diferente de 1, pessoal? Por causa que se ele for 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Aí todo número dividido por 0 é indeterminado. Aí continuando. Assim, a expressão seno ao quadrado de θ dividido por 1 menos cosseno de θ é igual à alternativa. Qual dessas alternativas seria então igual a essa? Então vamos lá. É aqui que vamos aplicar a questão das identidades trigonométricas básicas, as recíprocas, as verdadeiras, a que a gente está carregando no nosso coraçãozinho. Por exemplo, aqui no caso, a resolução, para mim, funcionará da seguinte forma. Vamos pegar a questão lá da principal, a chefona, que diz o seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ok. Aí eu vou lá e isolo seno ao quadrado de x. Ficando assim, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Por que eu fiz isso? Por causa que assim eu vou substituir esse valor aqui por esse, né? Por causa que é recíproco, tá vendo? Aí continuando. Sabendo que eu vou fazer isso, o que é que eu já então vou fazer também? Eu vou olhar isso daqui e vocês vão concordar comigo que, como eu disse anteriormente, 1 eu posso facilmente reescrevê-lo como 1 ao cubo, 1 ao quadrado, 1 à quarta potência, 1 à quinta potência, 1 a 1 milhão, 1 elevado a 1 milhão. Por quê? Porque ainda vai dar 1. Enfim, aí o que eu já entendo por isso? Eu entendo que aqui vai ser a diferença de quadrados, né? 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x. Aqui é a diferença de quadrados. E o que é que a diferença de quadrados me permite fazer? Lembre-se, a diferença de quadrados ela permite estabelecer o seguinte, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado, deixa eu apagar isso aqui. Ela é igual a menos b multiplicado por a mais b. Enfim, tendo em mente isso, então aqui vai facilmente ser 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. Então, substituindo isso aqui, no caso, no seno ao quadrado de θ, que lembre-se, eu só estou deduzindo aqui. Então, acabar que vai ficar assim. Tudo isso dividido... Ó, finge que eu já estou substituindo aqui, viu? Ó, imagine que eu já estou substituindo o então recíproco aqui. Aí eu substituindo, continuando aqui. Tudo isso aqui dividido por 1 menos cosseno. Lá está cosseno de θ, mas eu vou botar cosseno de x, pois afinal é só realmente uma incógnita. Eu poderia até botar cosseno de m, seno ao quadrado de m, mas eu boto de x por causa que é o melhor a gente conhece e sabe. Aí continuando. E tem afinidade também, né? Continuando. Aqui a gente acaba por realmente fazer aquela vapt-vupt, corta. Cortar o quê? Cortar esse com tudo isso aqui. E acaba por então somente sobrar a resposta 1 mais cosseno de x.
que é então, no caso, substituindo a incógnita x pelo θ, ficando 1 mais cosseno de θ, certo? No mais, é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Deem um like e obrigado por terem acompanhado.